Oi, oi, gente! Boa noite, amigo, amiga. Hoje nós vamos fazer a sexta live da série de 35 lives, 6 de 36. E aí, o que a gente está vendo? A gente está vendo a série Os 35 Princípios. Os 35 Princípios. Nós estamos fazendo a aplicação desses princípios nas nossas vidas para que a gente possa transformar de forma sobrenatural a nossa frequência, a nossa energia, o nosso modo de pensar, os nossos hábitos, para que a gente consiga viver de forma diferenciada com essa frequência de lives todos os dias. São lives curtas, são lives objetivas, são lives diretas. Vamos compartilhar essa live. Vamos compartilhar essa live para a gente poder alcançar o maior número de pessoas aqui na live de hoje. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante e eu digo para você, ele vai levar uma expansão da sua mentalidade. Essa série de 35 lives que trazem 35 princípios com formação profundo de caráter, de transformação da ética do caráter nas nossas vidas. Então, eu declaro hoje na vida de vocês algo sobrenatural. E vamos lá, gente. Então vamos começar porque são 25 minutos aí de live, 15 minutos de live, mas que a gente vai fazer com total fervor para que a gente possa viver esse extraordinário nas nossas vidas, ok? Então, eu vou estar falando hoje sobre as mentalidades que formam a inteligência prática. E o que é essa inteligência prática? De onde ela vem? A mentalidade, na realidade, a inteligência prática, elas são 4 modelos de mentalidade que compõem a inteligência prática. Eu vou citar um exemplo de como a inteligência prática ela funciona, tá? Nas nossas vidas, e a gente vai ver o tanto que isso é importante, o tanto que isso pode transformar as nossas vidas. Quando você começa a se incomodar com uma certa área da sua vida que você necessita de uma transformação, e de repente você dedica um certo tempo e você começa a dominar essa área da sua vida, você começa a dedicar mais disciplina. Vamos dizer que você resolveu entrar numa faculdade, então você começa a estudar com mais disciplina essa faculdade, com mais determinação, com mais consistência. Uma faculdade é algo meio longo, mas a gente poderia dizer assim, sei lá, quando você quer perder algum peso porque você subiu, tem qualquer coisa. Mas quando você começa a colocar numa única área da sua vida, mais disciplina, mais determinação, mais consistência, você tem um impacto significativo. Só que esse impacto significativo nessa área, ele não atua somente nessa área, mas ele começa a atuar nas outras áreas da sua vida. E praticamente todas as demais áreas da sua vida são influenciadas por esse novo modo de pensar. Então, o que é a mentalidade prática? Quando nós concentramos num determinado ponto específico da nossa vida, algo que a gente queira melhorar esse ponto, as outras áreas, elas todas se beneficiarão com isso. Quando nós, por exemplo, determinamos que a gente quer ir para academia porque a gente está sobrepeso, ou a gente quer caminhar, ou a gente quer correr, então você começa esse processo. Só que quando você vê, você não está só indo na academia, ou só caminhando, ou só correndo, mas você começa aí a cuidar da sua alimentação, você começa a deixar de tomar refrigerante, você começa a passar por um processo de transformação nas outras áreas também. E isso, o que isso faz? Isso faz com que nós criamos uma transformação na forma de como nós pensamos, da forma como nós começamos a sentir essas coisas. E quando nós pensamos de forma diferente, nós mudamos a forma de como nós sentimos essas coisas e nós acabamos afetando todos os setores da nossa vida, todas as áreas da nossa vida passam por essa transformação,
passam por esse processo. Então, quando a gente começa a assumir esses pequenos compromissos, eu estou gostando muito aqui, eu vou até citar, ó. Eu tenho uma colega que está aqui na live, a Damares, então ela colocou desde o primeiro dia do ano, ela foi colocando um por um, e eu acompanhando ela nos stories dela, ela colocou um de 365, dois de 365, eu olhei hoje, eu acho que, se eu não me engano, estava 317 de 365, então foram pequenos compromissos, ela foi fazendo um compromisso de um dia após outro dia com ela mesma, para ela se manter cumprindo esses pequenos compromissos. Só que quando nós colocamos pequenos compromissos para a gente e nós cumprimos com esses pequenos compromissos, nós cumprimos com essas pequenas metas, nós nos esforçamos para a gente fazer isso, então nós começamos a mudar a maior parte da nossa rotina. A gente começa a mudar verdadeiramente não só aquele pequeno compromisso, mas a gente muda algo ali do lado, a gente muda um relacionamento com os pais, a gente muda um relacionamento ali com o cônjuge, e a gente vai mudando quando a gente vê. Todas as áreas da nossa vida estão sendo impactadas. E o que faz com que todas as... 319 ela colocou, 319 hoje de 365. Parabéns, minha querida, você está de parabéns, porque dia a dia, de todas as maneiras, você cumpriu com o seu compromisso diário e você está aqui finalizando quase um ano. E com certeza você teve benefícios extraordinários na sua vida. E você está colhendo já isso para a sua saúde, para a sua vida profissional, para a sua vida financeira. E o que eu quero dizer com isso? Que nesse pouco tempo, essas pequenas atitudes que nós vamos fazendo, esses micro resultados que compostamente a gente vai trazendo dia a dia, elas vão juntas, somadas, trazer uma enorme recompensa lá no final. Então, isso faz parte da inteligência prática. E a inteligência prática, ela é composta por 4 tipos de mentalidades que a gente vai ver hoje. Gente, anote isso, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. A primeira mentalidade que compõe essa inteligência prática que transforma a sua vida é a mentalidade filosófica. Regiane, o que é essa mentalidade filosófica? A mentalidade filosófica, ela compõe a inteligência prática de uma forma especial. Olha só, eu vou falar um pouquinho aqui primeiro da mentalidade da inteligência prática, para a gente pegar o molde aqui, para a gente não se perder. Ó. Então, nós temos aqui quatro modelos de mentalidade. A mentalidade filosófica, a mentalidade de cenário, a mentalidade estratégica e a mentalidade de ação. E elas compõem essa inteligência prática. Essa inteligência prática, gente, ela é uma coisa aprendível. Nós podemos aprender ela todos os dias. E elas compõem o nosso modo de pensar. Olha só que interessante isso. Quando nós organizamos o nosso modo de pensar, ele começa a funcionar por estágios. E primeiro, acontece uma leitura rápida da situação real que a gente tem na nossa vida. Em seguida, a gente consegue perceber como que está a nossa vida, como que está a nossa situação de vida. E a gente quer, então, o processo de transformação, a gente quer o cenário ideal que a gente gostaria de viver, que é a vida que a gente quer viver. Então, o que acontece? A gente começa a desejar na nossa mente e a gente começa a focar em algumas estratégias, em alguns planos, em alguns planejamentos para a gente conectar a nossa necessidade real, a nossa vida real com o que a gente deseja, e isso, a gente utiliza estratégias e planos, e isso une essas mentalidades uma a uma, até que você entra na mentalidade de ação e começa a executar toda a estratégia. Então, essa inteligência prática nada mais é do que a habilidade que faz com que você organize os seus recursos, que você desenvolva a destreza, a maestria necessária para você desenvolver o melhor de si. Ter a capacidade de interpretar a sua vida como ela está agora, fazendo com que
a ação que vai resultar dessa interpretação que você olha a sua vida agora, do jeito que você tá, para você falar assim: não, eu quero algo diferente para mim, eu quero algo diferente. Gente, parece fácil fazer isso falando, só que descobrir quais são as causas dos nossos problemas. Se eu te perguntasse assim, ó, quais são as suas dificuldades? Você me diria facilmente quais são as dificuldades que você tem na sua vida. Mas se eu te perguntasse assim, o que é que cria as dificuldades que você tem vivido na sua vida? O que é que cria essas dificuldades? Você saberia a resposta de pronto? Aqui é que entra a importância da inteligência prática na vida da pessoa. Sabe por quê? Porque cada um aqui é único, cada um tem uma singularidade. E essa singularidade na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós, ela é definida pelo nosso modo de pensar. E esse nosso modo de pensar, ele é determinado pelos nossos moldes mentais. Os nossos moldes mentais é quem criam as nossas percepções, da gente olhar para a nossa vida como a gente está vendo ela agora e de saber se a gente está gostando, saber se a gente está colhendo os resultados que a gente quer. E isso vai criando o nosso sistema de hábitos, o nosso sistema de comportamentos. E, por sua vez, esses hábitos, essas ações, esses comportamentos criam os nossos resultados. Então, os problemas, eles não são a causa, mas eles são os problemas que nós vivemos, eles são uma consequência do nosso modo de pensar. Se a gente quer descobrir as verdadeiras causas dos nossos problemas, nós precisamos investigar os nossos moldes mentais. Nós precisamos tomar decisões, desenvolver coragem para a gente questionar as nossas próprias crenças, as nossas próprias convicções, os nossos próprios modos de pensar. A gente precisa compreender esse processo. Quando a gente compreende isso e a gente começa a se questionar, a gente começa a se perguntar, a gente começa a aplicar diariamente isso na nossa vida, a gente começa a desenvolver drasticamente a inteligência prática na nossa vida. Então, o que é a mentalidade filosófica? A mentalidade filosófica é você questionar os seus moldes mentais. É você questionar o que tem criado as suas ações, os seus comportamentos. Significa você sair desse sistema automático de agir automaticamente e você começar a utilizar um sistema de reflexão, um sistema mais pensado, um sistema mais controlado, e você questionar a sua mentalidade, os seus programas mentais, as suas crenças, as suas percepções. Isso não é fácil, não, gente. A mentalidade filosófica, ela é uma mentalidade de transformação. Pode ser uma das coisas mais difíceis em qualquer um dos processos da nossa vida, porque ele leva nós a refletir e a questionar. Por que a mente ela tem esse problema? Porque ela tem que estar aberta para passar por esse processo de mudança, por esse processo de transformação. No livro de Romanos 12:2 já dizia assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E por que as pessoas não conseguem obter os resultados que elas querem? Porque elas não estão disponíveis na mente delas para passar por esses processos de transformação, por esses processos de questionamento, de questionar as suas próprias crenças e as suas próprias convicções. Sabe por quê? Porque quando você começa a questionar, você começa a derrubar e a construir novamente as suas estruturas mentais, os seus paradigmas, as bases, os princípios que formam o seu caráter mais entranhado aqui dentro do seu ser, o que dá origem aos seus valores e às suas convicções, que nos faz ser quem nós somos, a produzir os resultados que nós produzimos. É isso que faz a mentalidade filosófica. Por quê? Porque a mentalidade filosófica, ela diz assim, para você e para mim, nós somos o problema, você é o problema, eu sou o problema. Por quê? Porque a fonte de toda a nossa frustração, ela está no tipo de mentalidade que a gente cultiva. E raramente nós estamos dispostos a aceitar isso. Raramente. Então, assim que nós passamos a sair desse sistema automático e a gente começa a questionar
a utilizar o sistema de pergunta e resposta para questionar as nossas percepções, questionar o nosso modo de pensar. Então, nós temos que fazer perguntas para nós mesmos. E você pode perguntar assim: quais são meus pontos fortes? Como eu posso obter o máximo de proveito nas minhas habilidades naturais hoje para me desenvolver profissionalmente? Quais são as minhas maiores capacidades? O que eu realmente quero na vida? O que eu realmente quero ser? Qual que é o meu propósito? Qual que é a minha missão? Quais são as minhas prioridades hoje com relação ao meu cônjuge, com relação aos meus filhos, com relação à minha vida profissional? Quais são as minhas prioridades? Como que eu posso romper com hábitos negativos que estão me fazendo mal? Hábitos alimentares, sei lá, qualquer tipo de hábito de assistir séries, de maratonar coisas, sei lá. Mas como é que como é que eu posso fazer para me romper com esses hábitos? E como é que eu posso fazer para me criar o hiperfoco? De cara, de cara. Pode ser que você não consiga responder essas perguntas. Só que quando você continua se perguntando, o seu cérebro, ele começa a te levar. Sempre que você passa a ativar esse sistema de reflexão, esse sistema controlado, de uma maneira ou de outra, ele vai te levar a encontrar a estratégia que vai conduzir a ação prática para você obter o resultado que você quer. Quando você se pergunta sobre a sua própria situação de vida, assim, que você ativa esse seu sistema de reflexão, esse seu sistema de pergunta e resposta, você passa a ter uma visão clara da sua situação de vida, de onde você está, de como você está vivendo. E aí chegou a hora da onde? Chegou a hora de você definir aonde você quer chegar. E é aqui que entra a mentalidade de cenário, que é a nossa segunda mentalidade. Então, a gente estava falando da mentalidade filosófica, que é a mentalidade de você questionar, para que você consiga entender a sua situação de vida. E aí, você consegue perceber aonde que você está. E você quer falar assim, não, eu quero uma vida diferente, eu quero ter um relacionamento melhor, eu quero desenvolver profissionalmente, eu quero desenvolver em todas as áreas da minha vida, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero, poxa, fazer a diferença onde eu estiver. E aí entra a mentalidade de cenário. Primeiro, a mentalidade de cenário é você imaginar e visualizar como você quer estar, como você quer, qual é o estado físico, emocional e sentimental, espiritual que você deseja viver e você deseja conquistar daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos. Essa mentalidade de cenário, ela está baseada no seu futuro. Só que ela tem que partir sempre da sua situação real, existente agora, onde você se encontra. Mas a sua visualização, ela vai levar à produção de um sentimento. E esse sentimento, quando você tem essas imagens claras de onde você quer chegar, do ideal que você almeja, ela faz toda a diferença. Por quê? Porque você vê a sua vida agora, do jeito que tá. Às vezes você está vivendo um relacionamento disfuncional, não tá legal. Você tem brigas, ciúmes, você tem amargura, você tem às vezes sofrimento, dor, você sente um vazio espiritual enorme dentro de você e você não consegue se livrar disso, é uma angústia sem fim. Financeiramente, muitas vezes você não está na onde você gostaria de estar, você está passando por dificuldades, você está meio quebrado, essa incerteza no ar política, e você está com a saúde abalada, com tudo isso, você está com gastrite, muitas vezes você está obeso, não está conseguindo ter a energia necessária para você desenvolver as atividades, fazer as coisas que você queria fazer, e aí você muitas vezes está com dor, está trabalhando, mas não consegue obter o resultado que você quer e você não vê a hora de chegar sábado para você poder descansar, para você poder espairecer, para você poder desestressar, porque você não está feliz com o trabalho que você está tendo. E emocionalmente, então, nem se fala. Você está em frangalhos, irritadiço, com estupim curto. Cara, você não aguenta mais, a gente não aguenta mais. Então, quando a gente está olhando para essa situação de vida que a gente não está gostando, é a hora de você, né, que você percebeu, fala, poxa, é isso que eu estou vivendo, essa é a minha consciência da minha vida atual, da minha situação de vida hoje.
mas eu posso viver uma vida diferente. Eu posso viver uma vida diferente. E aí você entra com essa visão de cenário, você entra com essa visão do que você verdadeiramente quer conquistar para sua vida. Você percebe a importância dessa mentalidade de você não perder a esperança, de você não perder a fé, de você saber que você pode, sim, que ela existe, que é uma fé inabalável e que é muito importante. O que é a fé? É a esperança das coisas que nós não vemos, mas que nós temos esperança e que nós vamos conseguir e vamos conquistar. Essa é a imagem que nós não podemos perder do nosso futuro. E de preferência que a gente seja mais específico ainda, que você fale que você quer um relacionamento funcional, que você quer um relacionamento bom com seus filhos, que você quer um trabalho onde você verdadeiramente consiga ser feliz, que você consiga ter uma prosperidade maior. Isso tudo faz a diferença dessa fé inabalável. Então, essa mentalidade de cenário, ela não apenas proporciona para você o que você quer dentro do que você almeja de uma fé inabalável, mas ela coloca dentro do seu coração uma responsabilidade de ação, de compromisso, de renúncia que nós devemos ter, nós devemos fazer, porque é isso que nós desejamos conquistar. E aí a gente abre mão de muitas coisas para a gente ir atrás do que a gente verdadeiramente quer, porque nós temos fé que nós vamos conseguir conquistar estas coisas. Então, essa é a grande importância. E aí, quando você tem tudo isso estruturado, entra a sua mentalidade estratégica. O que é a mentalidade estratégica? Você sabe a vida que você tem, a situação de vida que você está, você tem esperança de onde você quer chegar, mas você precisa de uma mentalidade estratégica, que é você precisa de construir algum plano, ajuntar a energia necessária, o planejamento necessário para você sair da onde você está e chegar aonde você quer. Essa é a mentalidade estratégica. E para isso, você precisa desenvolver o esforço necessário, estratégico, para levar aonde você quer. Como é que você faz isso? Você faz isso através do hiperfoco, onde você utiliza a sua energia, onde você utiliza o seu tempo, onde você utiliza o seu capital intelectual e financeiro, e onde você utiliza todo o seu network, o seu relacionamento. Você coloca essas 4 fontes de energia num ponto só. Isso dá um puff, e aí você avança de forma sobrenatural, é o hiperfoco. Você está colocando sua energia, seu tempo, você está colocando o seu capital financeiro, emocional, intelectual, e você está colocando também o seu network, o seu círculo de influência para agir sobre o que você verdadeiramente quer. Gente, quando a gente faz isso, não tem como não chegar lá, as coisas vão dar certo. E isso é feito através da mentalidade estratégica. E, por fim, para finalizar a inteligência prática, que são os 4 tipos de mentalidades, somando-se a inteligência filosófica com a inteligência de cenário, com a sinergia da inteligência estratégica, a gente tem que colocar tudo isso em prática através da mentalidade de ação. Porque se nós não agirmos, a fé sem obras é morta, a fé sem ação é morta. Então, a inteligência prática nada mais é do que um mover de 4 tipos de mentalidades que te levam a uma ação voltada a fazer o que você verdadeiramente quer na sua vida. Então, essa mentalidade de ação é a base na qual as demais mentalidades vão estruturar todo esse caminho para te dar a inteligência prática. A inteligência prática ela é aprendida na nossa vida. Então, cada uma dessas mentalidades que eu acabei de falar, que é a mentalidade filosófica, mentalidade de cenário, mentalidade estratégica e a mentalidade de ação, ela compõe essa inteligência prática que leva você da onde você está, aonde você verdadeiramente quer chegar. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Ó, a Luciana falando aqui, ó. A Lu escreveu assim, ó, que aula espetacular. Eu já me sinto muito motivada. É isso mesmo, Lu. Eu precisava ouvir isso. É isso mesmo, a gente precisa desenvolver muito construtiva essas palavras.
Essas palavras são verdadeiramente fortes e transformam a nossa vida. É isso aí. Então, gente, nesse ponto, eu quero fazer uma pergunta para você. O que faz com que algumas pessoas elas estejam orientadas para essa mentalidade de ação e chegar aonde ela quer e outras pessoas não? O que faz com que algumas pessoas elas tenham essa inteligência prática? Elas utilizam essas 4 mentalidades: a mentalidade filosófica, mentalidade de cenário, mentalidade estratégica, mentalidade de ação, e elas conseguem fazer todo esse movimento e colocar em ação e conquistar o que quer, e outras pessoas não. Isso é o que eu vou responder para vocês na live de amanhã, às 6h20, horário de Mato Grosso, 7h20, horário de Brasília. Então, amanhã nós nos vemos e eu vou responder para você essa pergunta nessa live, tá? Gente, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Tenham um feriado, um restante de feriado abençoado. Não deixem de orar. E eu declaro na vida de vocês que vocês consigam implementar essas mentalidades unidas para executar toda a ação na vida de vocês. Porque a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, a fé é inabalável, ela é seguida de ação. E eu declaro essa fé inabalável na sua vida. Eu declaro essa mentalidade de ação, de você perceber a sua realidade atual e chegar verdadeiramente aonde você quer. Eu declaro isso na tua vida e até amanhã. Um forte abraço para vocês todos e amanhã a gente se vê na live de amanhã para responder essa questão, ok? Um forte abraço. Tchau, tchau, Lu. Obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui na live. Um beijo forte aí para vocês. Amém?